Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Hoje, finalizando esse tripé da Sociologia, agora falando sobre Max Weber, né? Fiz aqui esse slide curto, simples, para a gente entender o que é que está dito no nosso livro de Sociologia, né? Max Weber vai ser o último desse tripé da Sociologia. Já falamos do Durkheim, já falamos de Karl Marx, agora de Max Weber. Max Weber vai trabalhar a sociologia compreensiva, né? O que ele quer dizer? Precisamos compreender e não definir. Precisamos entender quais são os nossos objetos, porque eles acontecem desse modo, tá? E não defini-los, tá? Mas compreender por que eles acontecem desse modo, tá? Então ele vai dizer que as ciências sociais observam o mundo social como singularidades, tá? Então a realidade social é tão ampla que deve ser recortada para ser estudada. Por isso, singularidades, tá? Ele diz que não dá para estudar tudo. É muito complicado você generalizar questões, sendo que o correto é pontuar, é fazer um recorte da sociedade e estudar esse recorte. Esse é o correto para Max Weber. E, contrário de Durkheim, que Durkheim pensa o fato social, que o fato social ele molda os indivíduos, né, as atitudes, as ações dos indivíduos, Max Weber ele olha para os indivíduos, né? Ele vai dizer que é o indivíduo que molda a sociedade. As ações dos indivíduos é que vão fazer a sociedade ser o que é, e não a sociedade que vai formar os indivíduos, tá? Ele tem esse olhar para o indivíduo, tá? O que Max Weber vai pensar? Ele vai pensar no tipo ideal, tá? O que é o tipo ideal? Modelo abstrato que, quando usado na comparação, permite observar de forma mais clara e sistemática, né? É a ideia do objeto. Tipo, ideal é ideal de ideia. Vamos dar um exemplo. Pense numa árvore. Pense você, aluno, numa árvore. Vá pensando aí nas características da árvore. Pensou? Então, veja se foi mais ou menos assim que você pensou. Uma árvore, né, com tronco grosso, na cor meio marrom, né, com galhos, nos galhos folhas, né, e ela bem coberta de folhas. Não é isso? Geralmente, se nós pensarmos em árvore, nós vamos pensar nisso, tá? Isso é uma ideia do objeto. Isso é uma ideia do que seria uma árvore. Isso é uma ideia generalizada do que seria uma árvore. Mas sabemos que, na realidade, uma árvore não é assim. Uma árvore ela pode ter um tronco fino, ela pode ter um tronco grosso, ela pode ter raízes longas, raízes curtas, raízes profundas, raízes rasas. Ela pode ter poucos galhos, muitos galhos, poucas flores, muitas flores, folhas variadas, né? Então, o tipo ideal é quando o sociólogo ele pensa o seu objeto, ele imagina o seu objeto e depois vai de fundo ao seu estudo. Por exemplo, se eu disser a você que uma garrafa é uma garrafa, né? Você vai pensar a sua garrafa, eu vou pensar a minha. Mas aqui eu tenho um exemplo dessa garrafa. Essa garrafa provavelmente não é igual a que você pensou, ou é igual a que você tem em casa. Porém, ela não deixa de ser uma garrafa, e a que você pensou e a que você tem em casa não deixa também de ser uma garrafa, né? Quando a gente pensa em garrafa, quando eu dou as características, né, nós pensamos justamente isso. As características que faz o objeto ser uma garrafa. É uma característica genérica, tá? Generalizante também, mas que serve para nos guiar para algo, para nos guiar para
o objeto, né? Um outro exemplo poderia ser a ideia, saindo do campo do objeto, né? Poderia ser o adolescente, né? O que seria um adolescente? O que é um adolescente? Tá? Então a gente pode dizer que um adolescente é encrenqueiro, é respondão, é estressado, ou tem muita dúvida, né? Um adolescente, ele é curioso, podemos dizer tudo isso, tá? São características. Nem todo adolescente vai ser assim, talvez você não se identifique com essas características, mas são características que são lançadas para entender o objeto, que nesse caso, o objeto de estudo seria o adolescente, tá? Então, o tipo ideal é o tipo idealizado, tá? Que define, que pode definir, né? Mas que dão as características generalizantes de um objeto, tá bom? Então, continuando Max Weber diz que a ação é definida como toda conduta humana, ato, omissão ou permissão, dotada de um significado subjetivo dado por quem executa a ação. A ação é definida como toda conduta humana, dotada de um significado subjetivo dado por quem executa a ação. Como esse termo, ele é muito abrangente, Max Weber dá de início 4 tipos de ações, né? Então, quais serão as ações? Terá a ação tradicional, tá? Que é toda ação baseada em costume, e essa ação tradicional vai ser caracterizada como uma ação não racional, tá? Juntamente com a ação afetiva. Essas duas, ação tradicional e ação afetiva, vão ser caracterizadas no grupo das não racionais. O que seria a ação tradicional? Toda ação baseada em costume. Por exemplo, bom dia, né? A gente passa pela rua andando, vê uma pessoa, bom dia professor, bom dia colega, né? A gente não pensa muito sobre isso, mas baseado no costume a gente dá um bom dia. Um outro exemplo, pedir a bênção. Bença mãe, bença tia, bença avó. A gente não pensa muito nessa ação, mas nós fomos, através do costume, educados a reproduzir ou pedir a bênção. Ou para os mais velhos ou alguém que cresceu com pessoas mais velhas que mantiveram esse costume, passar na frente da igreja e se benzer, né? Ninguém pensa racionalmente o porquê disso, mas através de uma tradição, através de um costume, a gente repete, ou muita gente repete, tá? Então essa é uma ação tradicional. Ela não precisa de uma racionalidade, tá? Mas ela é uma ação baseada em costumes, em tradições. Ação afetiva, ação relacionada com a emoção, tá? Então, exemplo, é quando um time da gente ganha e você vibra e você abraça uma pessoa que você nunca viu na vida quando você está no estádio, né? Você abraça, vibra, comemora junto, né? Isso é uma ação afetiva, né? Ela foi motivada através de uma emoção. Ou um ciúme, quando você briga com a namorada, ou até um crime, né, passional, ele foi motivado por uma emoção, tá? Ele não tem muita racionalidade, não tem nenhuma racionalidade, na verdade. Na verdade, ela é uma ação afetiva não racional, tá? Que é uma ação relacionada com a emoção, tá ok? Não é senso de raiva, a gente, sei lá, briga com a pessoa, né? Se estressou assim, até a pessoa não tem nem culpa de nada, mas você está muito estressado e briga com a desconta na pessoa. Isso foi uma ação afetiva relacionada com a sua emoção. As outras duas são ligadas à racionalidade, à razão, que é a ação com relação a valores, né? Ao agir, pensa em valores e em princípios. Exemplo,
racismo. Você está na rua e você vê uma situação de racismo, tá? E você defende a pessoa que está sofrendo racismo, ou você liga para a polícia, ou você entra em confronto verbal com a pessoa que está tendo atitude racista. Por que você faz isso? Porque é seu valor não ser racista. É um valor seu acreditar na igualdade, né, social e igualdade racial das pessoas. Tá? Então isso é um valor que você carrega. Um outro exemplo é achar uma carteira na rua. Você acha uma carteira com documentos, tem muito dinheiro e o seu valor, o seu princípio diz que não é correto você ficar com aquela carteira, mesmo que você tivesse muito necessitado daquele dinheiro, porque o seu princípio é que existe um dono e ficar com as coisas dos outros é errado, roubar é errado, furtar é errado. Então, seu princípio te leva a cometer uma ação com relação aos valores, tá ok? Então, esses são dois exemplos que nós podemos citar, né, relacionados a valores. São princípios e valores que você geralmente cresce com eles ou que aprende e você leva para a vida toda. Por exemplo, uma pessoa de uma determinada religião que não coma carne de porco. Digamos que ela, um exemplo assim, que ela está presa numa ilha deserta e só tem porco ali para ela comer, e se ela não comer ela vai passar fome. E por um princípio da religião dela, por um valor da religião dela, ela decide não comer, mesmo que a fome vá matar ela. Mas pelo seu princípio de não comer carne de porco, porque é uma carne impura para sua religião, ela decide não comer. Tá? Então isso é uma ação com relação a valores. E a outra é a ação com relação a fins. Exemplo, ação com intenção de alcançar algum objetivo. Exemplo, estudar para a prova. Estudar para a prova, você está estudando para um fim, para um objetivo. Qual é esse objetivo? A prova. Tá? Então, você é um corredor e você está se preparando, correndo todo dia, praticando exercício, academia, se preparando para o quê? Para a corrida, para a maratona, se preparando para alguma disputa que vai ocorrer. Tá? Então você está se preparando para algum fim, para algum objetivo. Então essa é uma ação com relação a fins, tá? Que é ação com intenção de alcançar algum objetivo. Valeu? Essa foi a aula de hoje.